ser, estar e ficar. Entenda a diferença neste vídeo. Olá, ótimo dia para você. Você está na Aprendendo Português Brasileiro e eu sou a professora Audrey. Aqui neste canal você vai encontrar conteúdo que fala sobre português para estrangeiros, cultura brasileira, vida no Brasil e temas ligados à área da educação. Portanto, se é a sua primeira vez aqui no canal, eu te dou as boas-vindas e já te dou uma dica. Depois deste vídeo, veja outros vídeos do canal para que você possa aprofundar os seus conhecimentos de língua portuguesa e da cultura brasileira. E se você já é inscrito, é ótimo ter você aqui novamente. No vídeo de hoje, eu vou abordar um tema que costuma ser uma dúvida frequente. Eu costumo brincar e dizer que entre 10 estudantes que estudam português como língua estrangeira, os 10 têm esta mesma dúvida. Como entender e como diferenciar os usos dos verbos ser, estar e ficar? 3 verbos muito importantes e muito utilizados todo o tempo em português. Então, a seguir, eu vou passar para você as explicações, as definições de cada verbo e, claro, eu vou colocar aqui para você exemplos práticos também. Então, eu quero começar com o verbo ser. Qual é a definição do verbo ser? O ser é um verbo que indica um estado em que não se pode mudar, algo permanente. O verbo ser, ele é irregular e eu vou passar a seguir as situações em que você pode usar o verbo ser. Vamos lá? O verbo ser pode ser utilizado em estado civil. Ele é solteiro. Características físicas. Ela é alta. Características de personalidade, que indica algo permanente. Ela é simpática. Profissão. Ele é arquiteto. Origem e nacionalidade. Ela é francesa. Horas e datas. Agora são 5 horas da tarde. Hoje é 15 de março. Bom, e agora que você pôde visualizar como nós utilizamos o verbo ser em diferentes situações e exemplos, eu passo para o verbo estar. Qual é a definição do verbo estar? O verbo estar é um verbo que significa um estado. Ele indica algo temporário, algo que pode mudar. O verbo estar também é irregular.
Veja agora as situações e os exemplos em que nós utilizamos este verbo que é tão importante na língua portuguesa. O verbo estar é utilizado em temperatura, tempo. Hoje está quente. Sentimento, sensação. Ela está cansada. Localização. Ele está no escritório. Características de personalidade não permanentes, como o humor. Hoje ela está simpática. E agora que você viu as diferenças entre os verbos ser e estar, lembrando que o verbo ser indica algo que é permanente, algo que não pode mudar, e o verbo estar indica um estado, algo que pode ser modificado, mudado. Eu vou abordar o verbo ficar. E é neste ponto aqui que eu acredito que realmente pode confundir os alunos que estudam português. Porque o verbo ficar, dependendo da situação, tem o mesmo sentido de estar. Em outras situações, ele indica algo mais permanente, um estado mais permanente que o verbo estar. Veja os exemplos e as diferentes situações em que nós utilizamos este verbo que é regular. Vamos lá? O verbo ficar pode ser utilizado em localização. O Museu da Língua Portuguesa fica em São Paulo. Observação. Neste caso, o verbo ficar tem exatamente o mesmo sentido de estar. Observe. O Museu da Língua Portuguesa está em São Paulo. O verbo ficar pode ser utilizado em um estado de humor, com sentido um pouco mais permanente do que o verbo estar. Veja os exemplos. A aluna ficou feliz depois de tirar nota 10 na prova. Os estudantes ficam contentes quando apresentam um trabalho. O verbo ficar, a depender do contexto, também pode assumir o sentido de se ter ou se manter algo ou alguém em um sentido permanente ou temporário. Observe os exemplos. Os livros da escola ficam na biblioteca. O aluno ficou com o livro da biblioteca por uma semana. O computador fica no armário.
Rafael ficou com o computador de Pedro para estudar. Bom, e agora que você já viu por completo os verbos ser, estar e ficar, suas definições, as diferentes situações em que nós utilizamos cada um deles e os exemplos, eu te convido agora a praticar estes 3 verbos com um exercício que eu elaborei, em que você pode responder cada uma dessas perguntas e verificar se está correta a sua resposta. Mas antes de ir para este exercício, se este vídeo já está te ajudando, já está fazendo sentido para você nos seus estudos de português, por favor, eu peço o seu like. E agora, vamos a este exercício. Prática, ser, estar e ficar. A. Ele com fome. Resposta: estar. Ele está com fome. B. João brasileiro. Resposta: ser. João é brasileiro. C. Ele com fome porque não almoçou. Resposta: ficar. Ele ficou com fome porque não almoçou. D. João estudando até tarde. Resposta: ficar. João ficou estudando até tarde. E. Ela, diretora da escola. E hoje, muito ocupada. Resposta: ser e estar. Ela é diretora da escola e hoje está muito ocupada. E este foi o vídeo em que eu expliquei para você as diferenças entre os verbos ser, estar e ficar. Agora, conte aqui para mim nos comentários. Este vídeo ajudou você? Ou você acha que deve praticar um pouco mais destes 3 verbos? Conte aqui embaixo nos comentários que eu vou gostar de saber. E se este vídeo ajudou você
ajudou você nos seus estudos de português, eu peço o seu like e eu também peço a sua inscrição aqui no canal, se é a sua primeira vez por aqui. Obrigada, um abração, até mais e tchau, tchau!